Ei pessoal, Prof. Rafa chegando aqui na área para mais uma proposta temática do nosso estudo dirigido de redação. Espero que vocês tenham curtido bastante aí a nossa novidade. Antes, os estudos dirigidos eram realizados, de forma escrita e agora eles são comentados aqui pelo Prof. Rafa. E eu acho que um vídeo desse, de alta qualidade, com um tema tão importante, já merece aí o seu like maroto e também o compartilhamento deste vídeo lá nos grupos de estudos que vocês fazem parte. Hoje a nossa proposta temática é sobre desnutrição, beleza? Desnutrição é a nossa proposta. Um tema que, inclusive, olha só, nós estamos agora em fevereiro, muito quente para o Enem deste ano e para diversas bancas, tá? Ainda mais com a questão dos Yanomamis. Então vamos lá. Desnutrição no Brasil é o nosso tema. Nós já poderíamos iniciar a reflexão a partir de dados, citando aqui o IBGE. De acordo com o IBGE, 7% da nossa população sofre com a desnutrição. E com certeza, pessoal, isso aí é subnotificado, subestimado. Por quê? Nós não temos método nem condições de aferir algumas regiões rurais e indígenas. Então, o número provavelmente é maior do que 7%, o que já é algo impactante. Se a gente olhar para o percentual, ele é baixo, 7%, mas se a gente joga isso para o número absoluto, são quase 15 milhões de brasileiros. E o que é desnutrição? É a falta de nutrientes, É a falta de acesso a alimentos para conseguir ali ter as necessidades básicas, atendidas. Então isso é algo extremamente lamentável nós convivermos, E com isso em pleno século XXI, em pleno ano de 2023. E os impactos da desnutrição são muito sérios. Você tem impactos que podem levar a problemas cardiovasculares, doenças crônicas, diabetes, E na infância, que é até ainda mais impactante, pode trazer problemas para o desenvolvimento físico e cognitivo. Então, nós, enquanto sociedade, nós não podemos aceitar uma realidade como essa, Não podemos. Pois bem, aí, se a gente for especificar um pouquinho mais, e trazendo aí para um tema que está quentíssimo no momento, a questão dos Yanomamis, Nós vimos aí diversas reportagens falando da desnutrição, na tribo indígena Yanomami, que é a maior do Brasil, faz fronteira com a Venezuela, e a concentração dessa tribo indígena é no estado de Roraima, No ano de 2022, mais de 100 Yanomamis morreram por causa de desnutrição, então é algo extremamente grave. E por que isso acontece nessa região, nessa tribo, Pois bem, ali nós temos vários problemas. Degradação do meio ambiente, garimpo comendo solto, grande problema o garimpo, mas nós também temos conflitos com o agronegócio, conflitos ali com madeireiros, que isso tudo vai contaminando esse ecossistema e impede os indígenas de ter acesso às suas terras tradicionais e à cultura milenar de caça, De caça e de pesca. Então, não tem acesso a esses alimentos. Pois bem, para a gente ainda refletir um pouco mais com rebuscamento, digamos assim, vamos para um argumento de autoridade. E hoje eu vou lançar aqui um camarada que eu nunca tinha apresentado, Eu também acabei de pesquisar um pouquinho mais sobre ele, que é o economista Amartya Sen, que é muito famoso, ganhador do Prêmio Nobel, que ele vai falar o seguinte: olha, a desnutrição, ele nem chega a falar desnutrição, ele chega a falar mais sobre a fome, Que também, obviamente, está relacionado à desnutrição. Ele vai falar que isso está diretamente relacionado às estruturas de desigualdades de uma sociedade, ou seja, é uma incompetência do poder econômico e do poder político. Agora, ele tem uma coisa muito interessante que ele fala, que essa
ausência de acesso aos alimentos não tem nada a ver com a escassez de alimentos, porque o mundo produz muitos alimentos. Se a gente for olhar para o Brasilzão, então, é o segundo país que mais produz alimentos, né? Então, não é a escassez, e sim essa distribuição desigual, né, do poder econômico, do poder político, das riquezas. E ele traz também uma reflexão de que, na opinião dele, quanto mais você tem educação, obviamente que isso vai melhorar a ascensão social dos indivíduos, podendo melhorar, né, a compra de alimentos. E ele também chama atenção para a questão das mulheres, do empoderamento das mulheres, uma vez que elas são responsáveis, na maioria das vezes, na maioria das sociedades, pela realização ali do alimento. Então, se elas tiverem um empoderamento de conhecimento, de como realizar ali uma alimentação saudável, né? De onde buscar esses alimentos, poderia amenizar o problema. Outra reflexão que eu também coloco aqui na mesa para a gente pensar é do Kant, Immanuel Kant, famoso pensador iluminista, um dos mais importantes iluministas, que vai trazer para a gente o conceito da dignidade humana, que depois vai aparecer na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na Constituição Federal de 88, e ele falava o seguinte: a fome, ela é, né, ela é, assim, um comportamento, não, a fome é algo a ser repelido, né, a ser repelido numa sociedade que quer o progresso. É exatamente isso que ele fala, né? A fome é algo que deve ser repelido para uma sociedade que quer o progresso, né? Então, se a gente olha para o princípio da dignidade humana e tem uma sociedade cuja parcela dela passa fome, isso tem que ser combatido para que todas as pessoas possam viver dignamente. Uma outra reflexão que eu também coloco aqui na mesa de um argumento de autoridade é o nosso querido Herbert de Souza, o famoso Betinho, que lá na década de 1990 inovou, né, fez diversas campanhas solidárias para distribuição de alimentos. E ele falava que a fome é imoral, né? Então, veja, se a gente pega esses dados, essas reflexões, nós podemos associar diretamente com as estruturas de desigualdades, né? Isso fere as liberdades, porque uma pessoa com fome, sem acesso a alimentos, não consegue, né, fazer com que a sua cidadania e os seus direitos sejam colocados em prática. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixa o like maroto aqui nesse vídeo, compartilha aí com os amigos nos grupos de estudos e, ó, quem está assistindo aqui no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho. Quem estiver assistindo lá no nosso canal do Instagram, né, segue lá, porque olha, é só conteúdo bom, só conteúdo relevante e de qualidade para que vocês possam analisar a realidade social e mandar bem demais na redação. Um grande abraço.